Boa tarde. Oi, Barra. Boa tarde, bem-vinda. Vamos esperando o pessoal chegar aí. Já todo mundo chegando já já. O Júlio também chegando para conversar com a gente. Lindona. Vamos ver o que vai render esse assunto aí hoje, hein? Vamos preparando as perguntas aí. Faz checklist de perguntas, já deixa aí pra gente. Oi, Andréia. Vamos vendo, o Júlio já deve estar chegando já já aí. Hoje eu não consegui botar a nossa musiquinha aqui para começar. E aí, hoje a gente vai querer ouvir muito aí quais são as perguntas, quais são as dificuldades. A gente acha, né, que são óbvias às vezes as perguntas que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, mas na verdade cada pessoa tem uma potência e tem uma dificuldade em particular, né? Principalmente na área de relacionamentos. Boa tarde, André. Boa tarde, Denise, Thaís. Que bom, todo mundo chegando. O Júlio já está vindo aí. Está entrando aí para falar com a gente. Oi, Júlio. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, que bom. Hoje a gente está ainda aqui, ainda ficou ainda para a gente conversar. A live da semana passada foi tão intensa, né, e cheia de informações e, né, a energia fluindo, que ainda ficou uma boa parte para a gente conversar aí hoje, né? O pessoal já tá aí online. Boa tarde, Vanessa, também. E hoje quero que todo mundo coloque perguntas. Estava falando aqui, né, antes de você entrar, que em todas as áreas, às vezes o que a gente acha é que todo mundo tem dificuldade, ou que todo mundo tem a mesma pergunta ou, né, dificuldade que a gente, na verdade não é. E sobretudo na área de relacionamentos, que é uma área muito subjetiva, né? De união de subjetividades, né? Então a gente hoje tem pano para manga aí. Tem pano para nós. Boa tarde, Aline. Mas maravilha, pessoal, sejam bem-vindos. Como a Adriana falou, né, esse assunto ele é muito amplo, né? A gente falar sobre relacionamentos, ele tem uma amplitude muito grande. E a gente não consegue cercar todas as linhas, né? Todas as abordagens. Então, da minha parte, me permitam utilizar uma abordagem, eu vou utilizar hoje para explicar esse assunto, para contribuir com esse assunto, uma abordagem sistêmica, né? Que é a abordagem da psicoterapia sistêmica fenomenológica do Bert Hellinger, ok? Que é o criador das constelações familiares. Então, algumas pessoas poderiam vir a divergir de algumas coisas que eu vou falar e fiquem à vontade para divergir, ok? A abordagem do Hellinger, ela não é uma abordagem única, existem outras abordagens. Entretanto, o que o Hellinger trouxe através do estudo com milhares de famílias, milhares de empresas, né? Construindo resultados, porque ele trabalhou numa abordagem de investigação, de diagnóstico e solução de problemas. A ideia sempre foi trazer, abordar o diagnóstico e a solução de problemas. É isso que eu gostaria de contribuir com vocês aqui hoje. Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para perguntar, né? E fiquem à vontade para contribuir também, né? Sejam bem-vindos para agregar. Sabe por quê? Eu tenho feito já algumas lives junto com a Adriana, eu tenho
tido a disciplina, né, de publicar vídeos. E a gente vê que hoje tem muito material, né, Adriana? É muita gente publicando, falando, etc. e tal. O Com certeza. se tornou precioso. Então, o que eu quero contribuir aqui hoje é com algo que realmente venha valer a pena para vocês, para que tenham um entendimento mais amplo, aonde nós estamos, aonde nós nos colocamos. Isso é um ensinamento. Eu vou repetir. Nós estamos hoje onde nós nos colocamos. Então, nada está sendo por acaso. Tudo que está acontecendo no nosso nível de relações tem a ver com toda uma dinâmica, a qual nós, muitas das vezes, não sabemos adequadamente como nos posicionar. Qual é o resultado disso? Dor e sofrimento. Relacionamento de casal é a porta do céu ou a porta do inferno. Eu vou repetir. Relacionamento de casal pode ser uma coisa maravilhosa, onde o casal vai crescer e vai progredir, né? Vai prosperar, ou então um vai acabar destruindo o outro, como acontece em várias relações. Não vou falar o termo básico, não falo relacionamento abusivo, não quero falar nada disso, não. Só quero falar com relação ao que acontece com vários casais, onde acontece algo que realmente fica extremamente complicado de se conviver, porque é uma dinâmica totalmente errada, onde é sugada a energia do homem e é sugada a energia da mulher. Ou então, a energia só de um só que é sugado. Ou acaba a energia da mulher sendo sugada, ou a energia do homem sendo sugada. Então, isso é extremamente complicado, porque quando isso acontece, esse casal não prospera, esse casal ele tem baixo nível de energia, e isso atrapalha, sabe aonde? Lá na tua área profissional. Isso é um impacto enorme na área profissional, porque você imagina em casa, se a dinâmica dentro de casa está ruim, você acha que existe essa possibilidade, não, meus problemas eu deixo em casa. Uhum. Ah, tá, eu sei. Eles falam isso, né? Dentro da empresa a gente fala isso. Não, os problemas têm que ficar em casa. Cheguei no trabalho, você tem que focar no trabalho. Infelizmente isso não acontece. As pessoas não entendem de ser humano, e isso acontece às vezes dentro da empresa, né? Líderes têm essa visão, não, aqui tem que produzir, tem que trabalhar, etc e tal. Isso não é possível. O ser humano ele é integral. Então, se ele está com um problema em casa, Sim. ele leva aquele problema para o trabalho. E a produtividade dele é igual? Não. A produtividade dele é diminuída. Ele não consegue produzir como ele poderia. Okay? Então, eu queria fazer esse breve, né, começo, né, explicando da onde que vai vir alguma das minhas explicações. Então, vai vir da que chama de Hellinger ciência, né, ou das constelações familiares. Então, a abordagem que a gente vai utilizar hoje vai ser essa. Então, alguma coisa? Você queria fazer um comentário? Não, eu ia colocar aí duas coisas, né? Que, né, muito provavelmente você já vai falar disso, né? Mas eu vou te ouvindo e vou sentindo aqui um pouco também, né, do campo, quem já está aí presente, né? E o que a gente tem para contribuir, né? Mas te ouvindo, assim, duas coisas me vieram aqui à tona, né? Uma é que tudo é energia, né? Então, se tudo é energia e um relacionamento, ao invés de potencializar a tua energia, ele drena a tua energia, vai faltar em todas as áreas da vida, porque você é um ser integral, né? A gente é um ser integral. Então, se está me drenando energia, isso vai refletir em perda de vitalidade, consequentemente saúde, né? Como você colocou, a questão dos problemas que vão, sim, perpassar, né? Porque é como eu estou me sentindo, como eu estou me colocando. E a outra questão que eu ia colocar é que na vida, na verdade, tudo é relacionamento, né? Como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com o trabalho, como eu me relaciono com o chefe, que é uma figura de autoridade, né? Como eu me relaciono com os colegas, que é essa cooperação, esse espírito de cooperação. Então, como eu me relaciono num relacionamento casal, tá ligado com como eu me relaciono com tudo e vice-versa, né? Sim. Eu não tenho como ser uma pessoa aqui e outra acolá, né? Eu sou um ser integral, né? Isso nunca foi possível, né? No passado, isso já era difícil, né? Quando não tinha os
esses mecanismos de comunicação, né? WhatsApp, etc. e tal. Hoje, então, é impraticável. Se você tiver com um problema, aquele problema fica ali no teu telefone, né? E as pessoas ficam ali, você vê, né? naquela esgrima, né? Naquela luta, então, e acaba não chegando a lugar nenhum, porque não há as pessoas não conseguem negociar, ok? Então, vamos para o ponto principal. O ponto principal hoje é a gente entender quais são os casais que prosperam, ou melhor, qual a chance que o relacionamento tem de dar certo, ou seja, de prosperar, e o que faz com que o relacionamento acabe, né? Ou seja, o fracasso ou o sucesso nos relacionamentos. Então, quando a abordagem sistêmica, né, o que leva o homem ou a mulher ao fracasso da relação, tá, é o efeito de uma relação primária, tá, ok? Então, a relação primária que nós temos é a relação com a mãe. Se nós não temos essa relação primária boa com a mãe, a gente vai ter dificuldade nas nossas relações. Então, esse é o primeiro ensinamento. A mãe é a relação primária. Esse é o ponto de partida, tá? Agora, a segunda dinâmica. O que acontece para que um relacionamento ele comece a não dar certo? O que acontece? Qual é o início disso tudo? O início disso tudo é quando o homem e a mulher saem da sua energia primária. Então, o homem sai da sua energia primária masculina e a mulher sai da sua energia primária feminina. Júlio, como que isso acontece? Número 1, o homem ele sai da sua energia primária masculina quando ele para de se desafiar frente ao mundo. Quando acontece isso? Quando ele começa a não ter mais a capacidade de encarar os problemas que lhe são apresentados. Nesse momento, ele despolariza. Ele entra em uma postura infantil. Então, eu vou repetir. Quando que o homem despolariza? Ou quando é o início ao qual o homem ele começa a perder a energia primária dele? Quando ele começa a não ter mais força para se desafiar perante o mundo. Então, ele começa a caminhar numa postura infantil. Nesse momento dessa postura infantil, ele tende a caminhar mais para onde? Para o entretenimento. Ele pensa mais em se divertir. E ele começa a desviar o olhar dele para a relação. E essa postura infantil leva a mulher também a despolarizar. A mulher começa a perder o encanto pelo homem. E ela também começa a despolarizar. Então, homem e mulher despolarizados, não há conexão. Homem e mulher despolarizados, não há atração. E nesse momento que a mulher perde a atração, ela começa a se tornar o quê? Mais rígida. Ela se torna mais dura. Ela se torna mais enrijecida perante a vida. E nesse momento, ela se sente insegura. Essa é toda... Olha isso que eu estou falando para vocês. Então, muita gente, não, mas é por causa de uma outra mulher. Não, tudo acontece antes. Tudo acontece antes, quando na postura e a força masculina, ele começa a perder força, ele começa a perder o ímpeto de encarar a vida, de fazer mais, de lutar, da postura de guerreiro. A perda da postura de guerreiro faz com que ele se volte para dentro. E ele começa a assumir uma postura mais infantil, uma postura de menino, uma postura de não mais guerreiro, não mais de enfrentamento, mas uma postura mais de menino. Menino gosta de quê? Menino gosta de entretenimento, menino gosta de jogar, menino gosta de ver filme, Netflix, etc. e tal. Essa postura ela é inconsciente. No fundo, ele não queria ser assim. Só que as dificuldades do mundo levam ele a essa despolarização. E esse efeito de despolarização reflete na mulher, reflete na própria sexualidade da mulher. A mulher não quer se relacionar com o menino. A mulher não gosta. A mulher gosta de homem. A mulher gosta de se relacionar com homem. Então, na medida que ela não tem um homem para se relacionar, ela também
se fecha e se despolariza. E aí ela acaba enrijecendo. Você Entendeu? me permite fazer umas associações aí, Júlio? Ó, algumas provocações aí que eu vou jogar e quem discordar de mim coloca, quem tiver pergunta coloca, por favor, viu, gente? A gente está aqui mesmo para o debate, né? Porque a gente também não tem fórmula pronta, né? A gente está na mesma seara aí que todo mundo. Então, você falou, pela visão sistêmica, né, sobre a função mãe, né, como que é importante. E eu fiz duas anotações aqui, né, que mãe tem a ver com saber receber e mãe tem a ver com nutrir, né? Então, se eu também tenho alguma questão muito mal trabalhada, uma ferida muito aberta, né, com essa relação com a mãe, eu também tenho uma dificuldade de receber. Isso, obviamente, vai impactar no relacionamento, porque o outro pode estar me oferecendo tudo, mas eu não sei reconhecer, eu não sei receber, né? Então, eu quero só aquilo que não existe, aquilo que não tem, aquilo que não, né? Inclusive, a gente cai na autossabotagem de colocar o foco naquilo que não existe, né? Você conheceu uma pessoa pera, você quer banana. Não, não vai ter, né? Você acaba colocando foco porque é um vício que vem da dificuldade de receber. E uma outra coisa é a capacidade de se nutrir. Se eu tenho um problema muito sério com a relação com a mãe, eu também vou ter uma dificuldade com a minha capacidade de me nutrir, o que gera uma expectativa muito grande no outro, né? Assim, que o outro venha me suprir de alguma coisa, né? Então, fiquei com esse adendo aí com a questão da relação com a mãe. E uma outra coisa que eu queria colocar, que aí eu pego o gancho disso e do que você está falando da polarização, da importância da gente reconhecer que um relacionamento de casal, ele depende de haver magnetismo. Não adianta a gente cair numa visão romantizada e infantil de, eu quero carinho, eu quero quem cuide de mim, eu quero protetor. Sim, é legal ter isso tudo também, né? Mas o que vai caracterizar uma relação de casal é esse magnetismo, essa atração sexual que vem aí dessa polarização que você está colocando. Então, fiquei com esse adendo aqui para fazer essas associações, que às vezes pode parecer que a gente está falando de uma forma muito pragmática, né? E assim, a gente está vindo com realismo, né? Assim, de relação casal é uma coisa muito mais específica. Se essa atração morrer, não tem relação casal, vai ter dois amigos, né? Ou a confusão que se faz muito por conta disso aí que você trouxe, que eu também acrescentei, detalhei aqui, né? É uma expectativa de alguém cuidar de você, que aí é função pai e mãe, não é função casal, né? Tem muita confusão em torno disso, né? A pessoa vem com uma ferida aberta, uma carência, né? Por não aceitação do pai que tem, da mãe que tem, vai jogar esse peso aí na relação. E relação pressupõe atração sexual, sim, né? Eu bato muito nessa tecla, né? A Bárbara está colocando aqui para gente total isso aí de não receber. Peraí, deixa eu voltar aqui. Fica focada no que não existe. Opa, tá travando aqui. Quando se abre para receber, parece que abre um mundo novo de pessoas disponíveis. Olha que bacana aí que ela trouxe para gente. Fantástico isso. Alguém escreveu também, eu estava lendo aqui agora, estava olhando, alguém escreveu que lê aí para mim, Adriana, alguma coisa relativa a problemas com pessoas no passado, etc e tal. E deixa eu procurar aqui. Esse me escapou. Peraí que eu vou procurar. Que eu queria, foi a primeira pergunta que eu li. Então está fazendo uma pergunta com relação se os problemas atuais também não têm a ver com isso aqui. A Denise trouxe para gente. Júlio, você concorda que traumas da infância vão influenciar na vida adulta? Com certeza. E a Aline disse aqui, total, Adriana, existem também as feridas mal cicatrizadas. Aprende a ser mãe sem ter sido filha. Exatamente. O grande problema, né, eu acho que eu já falei isso em alguma outra live, não sei se foi com vocês aqui, o grande problema é que a vida vem sem um manual. Então,
nossos pais, eles não tiveram orientação nenhuma para lidar com os filhos. Eles cometeram erros. Da mesma forma que os avós deles cometeram, os pais deles, nossos avós, cometeram erros, e os tataravós, etc. e tal. Então, toda a nossa ancestralidade, né, ela veio sem uma orientação, qual seria a melhor maneira, né, de criar essas crianças, de nos criar. Né? Então, essa falta, ou vamos chamar de ignorância, ela acarreta vários problemas. Problemas que geram o quê? Conflitos dentro das famílias. As famílias têm conflitos hoje. Toda a origem de problemas, grande parte deles, são dentro da própria família. Então, segundo Hellinger, ele diz o seguinte: uma mulher com problemas com o pai nunca terá chance com nenhum homem. Uma mulher que tenha problemas não resolvidos com o pai, ela nunca terá a chance, ela não terá chance de ter um bom relacionamento com quem quer que seja. E para o homem também se aplica isso. O homem que não tem um bom relacionamento com a mãe, ele não tem a chance de ter um bom relacionamento. Isso é sistêmico. Júlio, você criou isso? Não, não fui eu que criei isso. Isso é sistêmico. Isso é um dos ensinamentos do Hellinger, ok? Então, ele faz várias alusões à mãe, ao pai, etc. Então, uma delas é essa, né? Uma mulher com problemas com o pai não tem a chance, né? Não tem a chance com nenhum homem. Ela precisa resolver primeiro a relação com o pai. Ah, e se o pai morreu? Aí é uma outra abordagem específica para isso. Mas a questão essas coisas precisam ser curadas, precisam ser tratadas, porque senão ocorrem as projeções. Vocês estão falando aí são sobre as projeções. Você cria estereótipos de como a pessoa deveria ser, a pessoa não é como você imaginou que ela deveria ser, e aí é a origem dos conflitos. Porque um casal que vive bem, os dois têm que ser independentes, não tem que ninguém ficar cuidando de ninguém. Porque muitas vezes cria-se essa expectativa. Não, ele tem que cuidar de mim, ele tem que criar de mim. Não, juntos vamos caminhar, de mãos dadas, vamos caminhar. Ninguém carregando ninguém. Os dois juntos, os dois, um apoiando o outro. Não um puxando contra o outro, não. É um apoiando o outro, entendendo o outro, negociando com o outro, porque nós temos valores diferentes. Então, entender quais são os valores, negociar esses valores. Ah, tá, tudo bem. Você quer isso? Tá, mas tudo bem. Mas também não faz tanto assim, e aí a gente pode negociar. É uma negociação. Então, agora, quando não ocorre essa negociação, o que acontece? Conflito. E o grande problema dos relacionamentos é esse. Você cria expectativas no início que depois parece que você não conhece a pessoa. Porque você idealizou uma pessoa que não existe. Porque você conheceu uma parte da pessoa. Então, é muito importante essas negociações e essas conversas para que você tenha um entendimento melhor do outro. Porque muita coisa fica perdida, por quê? Por causa da comunicação. A comunicação, às vezes, não é adequada. Você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Você é responsável pelo que fala, não pelo que o outro entende. Porque o outro entende baseado no quê? No seu sistema de crenças, no seu sistema de valores. De repente, ele está interpretando uma coisa um pouco diferente. E vai haver o quê? Se isso não for negociado, se isso não for melhor entendido, vai haver conflito. Entende isso? Então, isso é importante, a busca desse entendimento. Então, essa reconciliação com o pai e com a mãe, ela é fundamental. A reconciliação com o pai e com a mãe, a nível sistêmico. Ok? Então, internamente, né, Júlio? Internamente. Internamente, é no coração isso. Então, você internamente, a mulher tem que estar bem com o pai e o homem tem que estar bem com a mãe. Internamente. Isso é uma das definições do Hellinger. Ok? Tem mais alguma pergunta? Isso, a Rosana está perguntando aqui. E quando você descobre que não conhece o outro depois de tanto tempo junto, como faz? Antes de passar para você, Júlio, posso fazer um comentário? Claro, por favor. Acrescentar? O que acontece, eu acho, também, eu tenho algumas teorias, né? Não só para relacionamento de casal, mas acho que se aplica muito bem, né? Mas relacionamento de casal, sobretudo. Eu acho que as relações são feitas de sintonia, né? Quando a gente
encontra e tem um interesse, tem uma sintonia. Né? A gente aqui tem uma sintonia aqui para fazer esse trabalho junto, né? Se a gente não se encontrasse numa frequência vibratória ali dentro do nosso propósito, isso aqui não estaria acontecendo, né? Mas amanhã pode ser que dentro do meu caminho evolutivo, que não significa que eu me tornei melhor, não é isso. Mas eu posso, dentro do meu caminho evolutivo, isso pode acontecer uma bifurcação. Eu, de repente, estou olhando agora para outra direção e você continua olhando para a mesma. A gente, de repente, perde a sintonia. Daí pode ser que daí uns passos ali na frente, você vai olhar para onde eu estou olhando por uma coincidência, novamente uma sincronicidade aí, dos caminhos evolutivos, a gente retome a sintonia. Pô, Júlio, quanto tempo? Vamos fazer aquele trabalho junto de novo e tal, né? Então, eu dei um exemplo aqui, porque quando tem casal e tem expectativa, é muito mais difícil da gente conseguir perceber, eu acho isso, né? Mas eu acho, uma vez eu ouvi de um professor, ele disse assim, eu casei e separei 4 vezes, não, 3 vezes, estou no 4º casamento, e desse eu não separo mais, porque eu descobri que os momentos de divórcio nos outros relacionamentos eu ainda não sabia, mas era o momento de dar um passo à frente, enfrentar essa perda de sintonia junto, com maturidade, com realismo, com cumplicidade, para tomar uma decisão se vai continuar junto ou não, não baseado na expectativa, mas baseado no novo cenário. Né? O que nós co-criamos juntos que desembocou agora nesse novo cenário? O que a gente vai fazer com ele? Né? Juntos. Essa é a minha contribuição que eu queria deixar para essa pergunta. Isso é maturidade, né? Essa questão de tudo que você está falando aí, né? Desse teu professor, é maturidade. Então, muitas vezes, os casais se separam por imaturidade. Alguém escreveu aí, o que eu faço, Júlio, quando eu vivi tantos anos com uma pessoa e percebo que não conheço essa pessoa? É por causa disso. É porque as pessoas, elas não são preparadas, né, para viver juntas. Né? Então, você, quando vive com uma pessoa, você tem que aprender a negociar, tem que haver respeito. Então, tem que ter um entendimento que muitas vezes você julga muito e não entende o suficiente. Porque a gente é sempre muito, muito bom em julgar. A gente sempre julga muito a outra pessoa. Né? Ah, ela é isso, ela é aquilo. Não, eu já sei, ela tá pensando isso. Às vezes não está. Às vezes não está, porque você consegue entender e captar o que está acontecendo com a pessoa naquele momento. Então, a melhor maneira de fazer isso, o que é, Júlio? É perguntar. Perguntar. Perfeito. Como que você está se sentindo em relação a isso? E a pessoa vai te falar. Ela vai ter que te falar. Porque se ela não fala, você vai ter que interpretar. Toda a interpretação, todo julgamento está sujeito a erro. E o que acontece? Quando acontece essa situação de as pessoas chegarem, eu vivi tantos anos com a pessoa e agora eu vejo que eu não conheço ela e eu não quero mais, etc e tal, o que aconteceu? Eu explico. Uma coisa chamada empilhamento emocional. Você foi empilhando as coisas. Você foi jogando, joga para lá. Joga para lá. Porra, ele falou isso, joga para lá. Ele falou, eu não quero nem mais conversar, então eu vou empilhando as coisas. Chega uma hora, o que acontece? O que acontece com essa pilha? Ela explode, ou então ela corta a cabeça, porque você não aguenta mais a outra pessoa, porque você está convivendo com um estranho, uma pessoa que você não percebe mais exatamente quem era. E não é aquela pessoa que você idealizou 10, 11, 20, sei lá quantos anos atrás. Você criou uma idealização. Nós, seres humanos, pensamos em imagens. A maior parte das coisas que você lembra é imagem. Okay? Alguns têm os sonhos associados, mas a maior parte são imagens. Quando você lembra de um sonho, você lembra o quê? Imagens? O que você lembra? É imagens, não é sonhos. Eu tive um sonho ontem à noite. Me conta o sonho. Você não lembra nem o que as pessoas falaram, mas você lembra o que as pessoas fizeram, sim ou não? Porque o ser humano, ele pensa em imagens, entende isso? Então, essas imagens ficam gravadas. E toda imagem que é gravada com emoção, cola. Eu vou lembrar daquilo ali. Então, se uma pessoa te fez mal,
um ano, 2 anos atrás, você vai lembrar daquilo ali. Você vai guardar aquilo ali. E você vai empilhando isso. O ideal é você, naquele momento, você conversar, explicar o que houve e buscar o entendimento. É a única maneira de você não estar convivendo com uma pessoa que você, anos depois, vai dizer: pô, eu não conheço essa pessoa. Eu não sabia quem era essa pessoa, porque você não teve tempo de conversar, de negociar. Ok? Mais alguma pergunta sobre isso? Olha, a Mary acrescentou aqui: respeito é melhor que amor, com respeito o amor vem, sem respeito o amor vai, né? A Aline deu uma super contribuição aqui, com uma fala, uma conversa interna, né? Com o pai e com a mãe, de agradecimento, né? E pedindo a bênção. Isso é um ótimo exercício. Obrigada, Aline. Gratidão aí, essa contribuição, que é ótimo para fazer. E ela diz aqui: amada Adriana, adoro fazer terapia pública com vocês. Repara, não. Que bom, Aline. Que bom. E a Vanessa disse, né? Interessante forma de examinar as relações. E a Suzana colocou aqui, exato, a questão interna. Como sabemos se internamente conseguimos ou não fazer as pazes com nossos pais? Pois aparentemente pode parecer que tudo está bem, mas muitas vezes não está. Ótimo, Suzana. Eu acho que assim, né? Não existe minha percepção, né, é que não existe um ideal, né? Ah, eu fiz as pazes, tem nada para resolver, né? Eu acho que as próprias situações ao nosso redor, se elas trazem alguma insatisfação, alguma dificuldade, elas são exatamente o nosso transporte evolutivo, né? Os desafios são esse transporte evolutivo e a gente vai buscar nessas origens, né? Ou nesses sentimentos. E uma dica que eu poderia dar aí é trabalhar muito com perguntas. Então, lançar essas perguntas, né? Então, eu queria deixar aqui alguns comentários, assim. Que um determinado momento da minha vida, eu devia ter quase 40 anos, eu descobri que, frequentemente, eu passava por relações afetivas com pessoas que eram exatamente tudo que eu não queria. E eu parei para me perguntar, né? Eu falei, gente, né, tudo bem, no início a gente idealiza, né? Não vê o todo. Mas depois eu falo, que coincidência é essa que se repete, né? Que sempre eu estou atraindo o mesmo tipo de pessoa, que é tudo que não tem nada a ver comigo, né? E ali eu me dei conta, quando eu lancei essa pergunta, para mim, né? Para o meu inconsciente, a resposta era que eu estava sendo a minha mãe. Então eu percebi que por algum motivo, lógico, eu tive que resgatar coisas da relação com a minha mãe, pelos julgamentos que eu tinha em relação à minha mãe, eu estava usando o critério de escolha dela, inconscientemente, não o meu. Então, eu estava repetindo as experiências dela. Para mim, o grande ganho, individualmente, pessoalmente, foi perceber com mais compaixão o que ela tinha vivido lá atrás, né? Com menos julgamento, com mais compaixão. Ó, estando aqui calçando esse sapato não é tão fácil assim, né? Fazer a escolha como eu achei que deveria ser para ela, né? Então, assim, tinha pensamentos quando criança, né? Por que meus pais não se separam? Essas coisas, eu acho que é comum a muitas pessoas. Mas, calçando os sapatos, eu vi que não era tão simples assim, né? Então, acho que eu deixaria uma dica aí das perguntas. Uma outra coisa, você falou sobre perguntar. Eu morri de rir aqui, porque essa é uma coisa que eu falo muito com as minhas amigas. As mulheres são muito especialistas em supor coisas. E achar que para o homem também tudo está subentendido. E não está. O homem é mais objetivo, né? E aí é o perguntar. E uma outra coisa que eu queria deixar junto de contribuição com esse perguntar que você colocou, que é uma técnica da comunicação não violenta, é o de falar em primeira pessoa. É uma ótima técnica de resolução de conflitos. A gente usa muito isso no coaching também. Então, a gente falar em primeira pessoa. Eu só sei do que eu sinto, eu não posso saber do que o outro sente, né? Então, eu posso dizer assim, eu estou me sentindo, ou assim, desconsiderada, desrespeitada, eu estou me sentindo
largada, de lado. Eu posso falar, eu estou me sentindo, mas eu não posso dizer, eu não posso acusar. Você vem me desrespeitando, você vem, né, me deixando de lado, né? Eu posso dizer e perguntar. Assim, eu estou me sentindo assim. O que que você tem a me dizer sobre isso, né? Ou o que que você acha sobre isso? Ou por que isso está acontecendo, né? E a pessoa pode, então, se a pessoa não é acusada, ela vai responder com amorosidade, né? Ela vai falar, não, não foi minha intenção, né? E vai se colocar, né? É exatamente isso. Então, isso até é muito utilizado na PNL também, né? Programação Sim, Neurolinguística. Que a gente não pode, né, pressupor o que a outra pessoa exatamente está querendo dizer. Porque todo o meu padrão de interpretação é meu. Eu interpreto conforme eu sou. Eu não consigo interpretar conforme o outro é. Porque o outro é o outro. sim, Então, muitas das vezes, se eu falo algo para você, você talvez isso não caiu bem para mim, Júlio. Mas não caiu bem para você. Para mim foi normal. Eu falei de uma forma normal. E aí? Então, se essas coisas não sim, entendidas, não são negociadas, e aí há uma dificuldade, né, dos casais em negociar, ter esse entendimento, não porque eles sejam burros, mas é porque há uma ignorância em relação a esses assuntos. Esses assuntos, dificilmente as pessoas fazem terapia de casal, ou dificilmente eles têm essa abordagem, né, na área de desenvolvimento humano. Então, eu começo a tomar o quê? Eu começo a formar julgamentos baseados em quem eu sou, baseado no que eu. Mas exatamente. quem eu sou? Aí ele. Eu acho que ele não está gostando mais de mim. Eu acho que ele não me dá a atenção que eu mereço. Eu acho que ele podia ser melhor. Mas baseado em quê? Baseado em quais são os parâmetros. Então, essa falta desse entendimento e essa falta, né, de conversar, de entendimento, é a origem de todo o problema. É onde começa o problema. O problema começa ali. Então, começa a ver o quê? Uma desconexão. Começa a ver para alguns, ele não me respeita. Mas baseado em quê? Ah, ele não me respeita, sabe por quê? Todo dia ele fica até de noite vendo futebol e eu queria que ele Uhum. ficasse comigo vendo filme. Olha isso. Sentou para negociar, pô, nesse dia, vamos escolher 2 dias para a gente ver filme. Foi feito isso? Não. Mas eu fico baseado nos meus julgamentos de que ele já não gosta mais de mim. Porque ele só tem olhos para o futebol, só tem olhos, sei lá, para o que ele gosta de fazer, e eu me sinto abandonado. Então, isso é fácil de resolver a partir do momento em que eu sou flexível. Entende isso? Então, muitas das vezes a mulher, ela com tudo e como tudo isso vai acontecendo, ela vai enrijecendo e ela começa a se sentir insegura. Quando ela se sente insegura, ela também começa a se despolarizar. Ela vai perdendo a energia, o encanto feminino. E o homem, ele precisa disso. O homem precisa desse encanto feminino, porque a mulher é o combustível para o homem. A mulher, a força da mulher, essa força feminina é o arranque que o homem precisa para se projetar na vida e vencer e ganhar na vida. Olha o quanto que isso é complexo e complicado. Porque se a mulher leva isso para o homem dela, esse cara vai arrancar. Esse cara se torna uma bomba nuclear. Esse cara ele vai, porque ele quer fazer cada vez mais, porque ele está sendo retratado por uma mulher que está ali batendo palma para ele, que está ali, caramba, porra, nossa senhora, você é guerreiro, ela admira aquele homem, então ela gera todo esse combustível e os dois crescem juntos. Quando começa essa despolarização, os dois vão para o buraco. Por isso que isso por isso que isso é tão crítico, né? Por isso que isso é tão crítico e faz com que as pessoas vão perdendo a energia. E aí a perda de libido, a perda de interesse, a perda de admiração, porque existe todo um sistema, todo um campo que ele é altamente impactado. Então isso requer o quê? Um esforço de negociação do casal de recuperar essas bases,
de recuperar esse entendimento. Isso começa com o quê? Com conversa. Vamos entender o que eu posso ajudar, o que eu contribuir, em que eu posso não se voltar para outras coisas. Às vezes é mais fácil o quê? Se voltar para outras coisas. Eu, minha vida, você vive a sua, e então daqui a pouco são dois estranhos, não há mais conversa, aí daqui a pouco você começa, de repente, ter interesses por uma outra pessoa, ele também começa a ter interesse por uma outra pessoa, e aí é o início do fim. Mas tudo porque parte de um não entendimento de que essas forças elas estão interagindo e que é muito importante esse conhecimento do que gera a minha energia, da onde ela é gerada, o que torna, o que desliga a mulher, insegurança, o que vai desligar o homem, a falta dele se desafiar, de ele querer encarar o mundo. Então, esse é o princípio básico. Esse é o princípio básico que vai levar você a um outro nível de relacionamento. E a manutenção do teu relacionamento. Como eu disse, a mulher ela tem um papel fundamental no sentido de promover o combustível para o homem se projetar, para o homem decolar. E ele também tem uma coisa pela mulher. A admiração dele, né, com o constante elogio, né, dizendo da importância que a mulher tem na vida dele. Isso é fundamental. O carinho e o respeito, é claro, né? São ingredientes aí fundamentais. Para isso é necessário esse entendimento. O que a gente trouxe aqui, a ideia foi trazer justamente esse entendimento para que você entenda que a coisa é por baixo, né, que se fala por aí. Então, além disso tudo, como eu frisei, existe o probabilidade, que é o homem com a mãe e com o pai. Então, acho que foi a Suzana. Como é que eu sei que eu perdoei? Não foi isso que ela perguntou. Eu estou bem com meu pai e com a mãe. Você vai saber, no teu íntimo você vai saber. No teu íntimo, você pensar nela, você vai saber. Porque se tem alguma coisa, alguma situação mal resolvida, teu coração vai falar. E existe um meio, uma cura, existe um procedimento para isso. Pode ser até o objeto, né? A gente pretende, e a Adriana, a gente pretende fazer um workshop, né, de aprofundamento em relação a esse assunto. E nesse workshop a gente vai explorar essa cura, o que é o caminho para a cura das relações, ou seja, o que tem que ser feito do homem em relação à sua mãe e o que tem que ser feito da mulher em relação ao seu pai, o que tem que ser feito em relação à ancestralidade. Porque o impacto disso, o impacto da mulher que tem um problema, sabe qual que é o impacto? No campo profissional. Essa mulher nunca vai decolar no campo profissional, ela sempre vai ter problema de dinheiro. A mulher que tem problema com o pai, se ela tem uma situação mal resolvida no passado com o pai, ela nunca vai prosperar financeiramente. Ela sempre vai conviver com um problema de dinheiro. Um problema. Sabe por quê? O Hellinger diz o seguinte: o sucesso tem a cara da mãe, o dinheiro tem a cara do pai. O sucesso tem a mãe. O dinheiro tem a ver com o pai. É o pai, é o provedor. E essa relação sistêmica com o pai é que traz a prosperidade na nossa vida. Aí, no caso, tanto para o homem quanto para a mulher. É o pai. Então, se eu tenho alguma questão com o pai, eu preciso resolver. E existe uma abordagem, existe um caminho para isso, existe um caminho de cura para você fazer isso aí. E aí, enfim, a gente não consegue falar isso aqui agora. Ok? Vamos lá. Uma pergunta. Está chovendo pergunta aí, eu não estou Vamos lá. Eu não estou conseguindo acompanhar. Isso, eu vou passar aí, Adriana, aqui, ó. Gente, porque eu estou vendo que tá... Tem bastante coisa. Ó, a Denise disse aqui, né, a valorização dos dois começando dentro de casa e acaba refletindo fora do ambiente. E aí eu aproveito para complementar, queria dizer assim, que é fundamental isso que você está colocando,
sobre a questão da prosperidade, né? A importância que tem também, né, dessa relação que gera uma prosperidade, né? Aí a Bárbara está dizendo aqui, com a mãe também, né? Porque aí, se a pessoa não sabe receber, também vai ter problema com dinheiro, também, né? E eu anotei aqui também para a gente observar que sempre assim, se alguém dentro do relacionamento tem uma questão, né? E é importante, eu vou aproveitar para responder. Aqui eu não sei qual é o nome, é Lu, né? Mas eu não sei qual é o nome, então me perdoa, mas ela está dizendo assim: me desculpa, mas acho essa visão um pouco machista. Então, assim, vamos esclarecer, a gente está falando muito assim de referencial, né? De energia, de polaridade, masculina, feminina, né? A gente não está falando que o homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assim. Mas a gente está dizendo aqui da polaridade da energia, tá? Mas isso pela visão do Hellinger, que é como algumas pessoas entraram no meio, o Júlio explicou bem isso no início, né? Que ele iria trazer aqui para a gente a perspectiva do Bert Hellinger da constelação sistêmica, da constelação familiar. Então, é claro, a gente tem diferentes abordagens, né? E nada, nenhuma abordagem vai ter uma verdade absoluta, né? A gente está trazendo essa abordagem aqui hoje para colaborar. E o que eu ia dizer é o seguinte, o que eu vejo muito também como terapeuta, né? E já vivi isso também, inclusive. A questão de que quando um está lá no fundo do poço e o outro, ao invés de estar agindo em igualdade, assume um lugar paternal ou maternal, né? De carregar, que a gente sabe que não está ajudando, né? O que vai acontecer? Os dois vão para o buraco, né? Quando tem alguém lá no fundo do poço, se a gente vai lá tentar puxar e a pessoa não quer vir, o que vai acontecer? Obviamente, vão os dois para o fundo do poço, né? Então, isso é muito comum nos relacionamentos, e aí a gente perceber como que, às vezes, quando a gente está sendo mais pai e mãe do que parceiro, a gente, na verdade, está indo para o fundo do poço junto, né? Porque vai faltar energia para os dois, né? Vai trazer falta de prosperidade para os dois, vai trazer problema de saúde para os dois, vai trazer depressão para os dois, né? Então, começa a ter um adoecimento muito sério do casal, da relação e de cada um, né? Da sua prosperidade, né? E saúde. E aí você falou do workshop, né? A gente vai ter o workshop dia 11, cura nas relações. Então, a gente vai trazer técnicas e vamos praticar na hora e trazer algumas, né, também para vocês praticarem no dia a dia, para resolver, né, questões que são ligadas às funções pai e mãe, que aqui a gente não tem como desenvolver isso, né, porque a gente precisa estar com todo mundo participando, né, então a live é bom para a gente ter um bate-papo, mas o workshop a gente precisa de uma ferramenta, né, de uma aula online para a gente praticar. Então vai ser dia 11 de agosto. E também a outra coisa que eu queria convidar é que vocês deixem para a gente, ou aqui agora, ou como comentário, né, que vai ficar salvo lá no IGTV, ou na mensagem para a gente, o que vocês gostariam de saber a mais para a próxima semana, porque o nosso tempo está quase no fim, a gente tem 10 minutos aí ainda, e semana que vem a gente está aqui de novo, né? E já vimos que esse assunto aí dá pano para manga, então quanto mais vocês trouxerem para a gente as dúvidas, melhor. A gente prepara aqui o nosso melhor para a semana que vem também. E eu acho ótimo, Adriana, esses questionamentos, né? Como eu falei no início, quem entrou depois, essa abordagem que eu digo, é uma abordagem do Bert Hellinger, que foi quem criou as constelações familiares. Então, eu posso garantir para vocês, existe uma total isenção aí, né? Até mesmo porque o Bert Hellinger ele é falecido, quem leva o trabalho hoje é a Sophie Hellinger, que é a esposa dele. Não tem nada de machismo ou feminismo. Não existe. E tanto que a gente falou aqui, a gente falou de energia. O homem tem masculina e feminina e a mulher tem feminina. O que tem que haver é equilíbrio dessas energias. Então, em momento, né, o homem
é melhor, a mulher é melhor, a mulher tem que servir ao homem, nada disso. O que existe é um equilíbrio. Se não houver equilíbrio, vai ter problema. Então, só para justificar, né, porque talvez eu leio e tenha pego só uma parte da minha fala e soado como algo machista, não existe isso, porque a abordagem não fala sobre isso, ela constantemente sobre o homem e sobre a mulher. E da necessidade do homem e da mulher. Da necessidade dos dois estarem juntos, dos dois cooperarem. Porque nesse caso não tem vencedor e perdedor, tem perdedores. Se você tá mulher e a mulher está jogando contra você, o time não ganha assim, é um time. Né? A família é um time. É um time que ajuda o outro. Tem que ter essa missão, tem que ter esse comprometimento de ajuda, não de competição. Não existe competição, você é melhor que ele, ou ela é melhor do... Não existe isso. A hora que isso é o início do fim. É o início do desequilíbrio. Onde houver desequilíbrio, alguns vão ter o homem é diferente. A mulher é diferente do homem. Então, a gente tem que entender que você não pode querer analisar um homem aos olhos da mulher, como o homem não pode analisar uma mulher aos olhos do homem. É uma ignorância isso. É claro, não, eu sou assim, tinha que ser. Não existe isso. Não existe isso. Isso não faz sentido. Isso não é inteligente. Entendeu? Então, a questão é a palavra equilíbrio. Né? A palavra equilíbrio, acho que a Andrea está falando aí agora. Né? Então, falou que é o que você mais tem com as pessoas, é equilíbrio. Quando vem... obrigado, amor. Eu não li tudo. Então, a Rosana fez uma pergunta. Desculpa, eu te atravessei aí, mas é porque deu um delay, aí deu uma travada, aí eu acabei te atravessando aí. Desculpa, Júlia. A Rosana está perguntando assim, por que tem homem que não gosta de conversar e acha isso uma forma de fraqueza? E a Andrea colocou, né? Concordo. Quando não há uma valorização do pai, quando o pai usa violência moral com a mulher, realmente a mulher se sente mais insegura. Né? Realmente, né? Tudo vai determinar como a gente lida com essa outra polaridade. Né? A Lu pediu o tema ressentimento, e a gente teve também outras pessoas aí perguntando sobre traumas, perguntando sobre os pais, né? A Denise falando, né? O agradecimento, querendo mais tempo aí para a gente falar. Vamos ter muito tempo, Denise. Semana que vem a gente está aqui de novo. A Aline disse assim, também quero trabalhar as feridas maternas e paternas, que penso terem sido cicatrizadas. Então, muito parecido com a pergunta que a Suzana fez, né? Anteriormente. E aí eu não sei, já acho aí que esse tema aí de mágoas, ressentimentos, tanto nos relacionamentos quanto com os pais, acho que já está aí rendendo para a próxima semana, né? A Aline está dizendo assim, quando a mãe é muito crítica também, que é a rigidez que você trouxe lá no início, né, Ju? Faz da gente pessoas muito inseguras. Muito boa colocação essa da Aline, acho que vai ficar para a semana que vem, mas eu já deixo aqui registrada, muito boa colocação, né? Quando a mãe é muito crítica e nos faz pessoas inseguras, né? Falta essa polaridade feminina, às vezes, né? E eu queria trazer, a gente tem 5 minutos, eu queria trazer uma dica que nunca mais eu esqueci, que a minha amiga Suzana, nossa amiga Suzana, que está assistindo, ela me deu uma dica, eu queria deixar só aqui no finalzinho, e já vou passar de volta para você encerrar, Júlia. A Suzana disse assim, no início de uma relação, a gente sempre vê o melhor, né? A gente sempre projeta. Ou a gente vê o que a gente quer ver, ou a gente bota foco só no que é melhor da pessoa, né? E em algum momento, aquela pessoa real vai aparecer, vai causar um desapontamento. Toda idealização causa desapontamento, né? Então, quando esse momento acontecer, é o momento da decisão. Se a gente vai querer topar a relação com aquela pessoa real, ou se a gente não vai querer e vai trocar, né?
mas a gente pode passar a vida inteira trocando, 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 idealizando, né? E a Suzana me deu uma dica que eu não esqueci mais, que é assim, todo mundo sabe o que quer numa relação, mas poucas pessoas têm a consciência do que é intolerável. E aí, essa é uma boa consciência, né? Porque quando a gente se deparar, a gente diminui um pouco da idealização e da projeção, né? De repente, estou conhecendo alguém, né? Isso me ajudou muito, desde que ela falou isso para mim, né? Então, quando eu comecei uma coisa, a coisa começou a degringolar, eu já falei, ó, é aquilo que eu tomei consciência que era intolerável, que não bate com os meus valores de jeito nenhum, né? Porque algumas coisas a gente vai tolerar, vai negociar, e outras para a gente não dá, né? E é legal a gente saber também, né? Nem toda relação tem que dar certo, né? Tem relações que podem cumprir um tempo, uma função, e você não ficar querendo transformar ela no que ela não é, né? E depois, Júlio, eu vi que deu uma travada na tua transmissão. Acho que você ficou sem áudio aí, né? A Suzana dizendo que nem lembrava. Eu vou ler todos os comentários daqui a pouco, né? E né, quando a gente terminar, para a gente poder colocar. Tem pessoas pedindo aí, o Júlio pode deixar de comentário depois, gente. Tem pessoas pedindo indicação de livro. A mãe da Aline colocou, eu sou uma. Como é que é? Eu sou um homem de saias. Aí a Aline disse, minha mãe passou e comentou isso. A reflexão mais profunda dos últimos anos. A mãe participando, né? E aí as pessoas agradecendo aqui, a gente também agradecendo demais a vocês e já deixando convite para a semana que vem, no mesmo horário. Júlio, vamos ver se você voltou para você poder. Tem 2 minutinhos para você. Vamos ver se o Júlio vai voltar, gente. Júlio, deixa eu colocar um comentário aqui para o Júlio, gente, para ele, se ele quer deixar escrito. Vamos ver se ele vai conseguir enxergar, né? Mas, de qualquer forma, na próxima semana a gente está aqui, viu, gente? E no mesmo horário, deu um probleminha na transmissão do Júlio, né? Mas eu agradeço muito aí a presença de todo mundo. Gostei muito dessa live, todo mundo participou bastante, quero que todas sejam assim. Discordem, perguntem, comentem. Tá? O Júlio deixou um beijo aqui para todo mundo, que a conexão dele realmente travou, que bom que foi no finalzinho, né? A Aline está colocando assim, era de aquário, as mulheres dando a palavra final. Adorei, Aline. Está tudo certo, foi lindo. Todo mundo aqui colocando os agradecimentos. Acho que o Júlio está conseguindo ler. E a Suzana dizendo até aqui valeu totalmente. O universo resolve pela gente, né? Então, terminou na hora que era para terminar. Na próxima semana, a gente vai trabalhar, então, os ressentimentos e os traumas e a relação com os pais, tá, gente? Ressentimentos e traumas de outras relações ou outros tipos de relacionamento e a relação com os pais. Então, na próxima semana, a gente vai estar por aqui e a gente espera vocês aqui, no mesmo horário, tá bom? Um beijo grande, muita gratidão para vocês e deixo aí o beijo que o Júlio deixou aí nos comentários. Um beijo grande, amores.